Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia que é, ao mesmo tempo, biológica e profundamente filosófica. Vamos explorar como a nossa mente, a ferramenta mais incrível que a gente tem, nos transformou na única espécie humana que sobreviveu. E para isso, vamos nos basear no trabalho fantástico da Brianna Wiest. Bom, para começar, vamos pensar num mistério que fascina os cientistas. 100 mil anos atrás, a Terra era bem diferente. Tinha pelo menos 6 tipos de humanos andando por aí. Hoje, só tem a gente, o Homo sapiens. O que será que aconteceu com os outros? E mais importante, por que nós sobrevivemos? E olha só, a gente não estava nem um pouco sozinho. Tinha os Neandertais, super robustos, adaptados ao frio da Europa. Tinha o Homo erectus, que, aliás, sobreviveu por quase 2 milhões de anos. Muito mais tempo do que a gente existe. A Terra era um verdadeiro mosaico de humanidade. O que torna a nossa sobrevivência solo ainda mais impressionante, né? Então, qual foi o nosso segredo? Não foi mais força física, não foram dentes mais afiados. Foi algo muito mais sutil e poderoso. E é sobre isso que a gente fala agora na nossa primeira sessão, o nosso superpoder evolutivo. A gente sempre pensa na sobrevivência do mais forte em termos de força bruta, né? Ou mais musculoso, ou mais rápido. Mas, no nosso caso, não foi nada disso que decidiu o jogo. A nossa verdadeira arma secreta estava aqui dentro. E aqui está ele, o córtex pré-frontal. Essa é a peça-chave. Foi essa parte do cérebro que nos deu um pacote de habilidades revolucionário. A capacidade de pensar no futuro, de imaginar coisas que não existem, de cooperar em grupos enormes e, o principal, de moldar o mundo ao nosso redor, em vez de só nos adaptarmos a ele. E essa citação, nossa, ela amarra tudo de um jeito perfeito. A ideia de que pensamentos criam a realidade deixa de ser só uma frase de autoajuda e se torna um fato da nossa evolução. Foi a nossa habilidade de pensar, de criar histórias e de acreditar nelas juntos que nos permitiu construir, bem, tudo. Só que essa ferramenta espetacular, esse superpoder, veio como espécie de efeito colateral. E é sobre isso a nossa segunda sessão, o grande dilema da mente dos tempos modernos. Pensa em tudo ao nosso redor. Prédios, tecnologia, arte, música. Absolutamente tudo isso começou como uma ideia, uma faísca na mente de alguém. É a prova do poder absurdo do nosso pensamento. E aqui está o paradoxo. A mesmíssima mente que consegue projetar um foguete para ir a Marte também consegue construir uma prisão de ansiedade e preocupação. A nossa maior força como espécie pode muitas vezes se tornar a nossa maior fraqueza como indivíduos. A autora chama isso de labirinto de sofrimento. E que nome perfeito, né? É uma descrição exata de como a gente pode ficar preso em ciclos de pensamentos negativos, medos e angústias que nós mesmos criamos. A ferramenta que nos salvou da extinção agora pode nos aprisionar. Certo. Então, como a gente sai desse labirinto? A terceira sessão nos dá uma pista, uma mudança de perspectiva radical. E se a gente começar a ver os problemas não como muros, mas como caminhos? Esse quadro aqui ilustra essa virada de chave de um jeito genial. À esquerda, a visão comum. Problema é ruim, desconforto é sinal de fracasso, fuja do sofrimento. Mas à direita, a visão evolutiva vira o jogo. O problema vira o caminho, o desconforto é o que te move, e o sofrimento, ele força a gente a se adaptar, a evoluir. E olha, essa ideia não é nova não. O imperador romano e filósofo Marco Aurélio já tinha sacado isso há quase 2000 anos. A frase dele é famosa: o que está no caminho se torna o caminho. O obstáculo não está lá para parar a jornada, ele é a jornada. É o que nos força a crescer. E como isso funciona na prática? É quase um passo a passo. Primeiro, aparece um problema, algo que gera um desconforto intenso, que nos tira do piloto automático. Segundo, essa pressão toda nos força a pensar de um jeito novo, a buscar soluções. Terceiro, essa nova forma de pensar abre a nossa mente, cria novas possibilidades que a gente nem enxergava antes. E quarto, é aí que a mágica acontece. A gente evolui, a nossa consciência se expande. É um ciclo constante de crescimento. Isso tudo nos traz a nossa sessão final, que é como se fosse o objetivo maior. Não se trata só de resolver os problemas que aparecem, mas de dominar a própria arte de pensar. E aqui o foco muda. Deixa de ser sobre as coisas de fora. A casa, o carro, a promoção. Tudo isso é consequência. O verdadeiro trabalho, o mais fundamental de todos, é se tornar um mestre da ferramenta que possibilita tudo isso, a nossa própria mente. E essa citação da Brianna Wiest vai direto ao ponto. Ela diz: eu acredito que a raiz do trabalho de ser humano é aprender a pensar.
não é apenas uma habilidade, é a habilidade fundamental. É a base de toda a nossa experiência. E quando a gente domina essa arte, olha só o que acontece. Aprender a pensar de forma mais clara, mais consciente, nos ensina a amar melhor, a compartilhar, a conviver. É a chave para a tolerância, para a generosidade, para a criatividade. É a habilidade mestra da vida. E para fechar, fica essa reflexão. A mesma capacidade de imaginar e construir que tirou nossos ancestrais da savana e os levou até a Lua, essa capacidade existe dentro de cada um de nós. A pergunta que fica então é bem pessoal. O que cada um vai construir com essa ferramenta tão poderosa?